Minha namorada e eu somos torturados por dinheiro. Algo deu muito errado durante a última sessão dela, e agora ela está diferente. Eu sempre tive uma certa paixão por trabalhos estranhos. Quando era adolescente, descobri o Craigslist, e tudo meio que foi numa bola de neve a partir daí. Vocês não acreditariam no tipo de coisa que se pode encontrar na internet. O tipo de trabalho que se pode conseguir sem ter que fazer nenhuma papelada. Na maioria das vezes, as pessoas que contratam ou não querem ser rastreadas pelo governo, ou estão desesperadas demais naquele ponto para adicionar obstáculos extras. Foi assim que conheci a Chelsea. Na verdade, era uma história bem engraçada, perfeita para contar em festas. Seria perfeita para nosso casamento também, e para contar aos nossos filhos. Teria sido, pelo menos. Nos conhecemos porque ambos fomos contratados para ir a uma festa de aniversário. Uma criança fazendo 11 anos. Nenhum de nós sabia exatamente o que o trabalho envolvia quando aceitamos, o que deveria ter sido um sinal de que não deveríamos ter aceitado, mas ambos fomos informados de que seríamos bem pagos, e isso era tudo que qualquer um de nós precisava ouvir. Quando chegamos lá, Franco, um cara de meia-idade com barba, sal e pimenta que cheirava fortemente a patchouli e molho de tomate, nos informou que deveríamos entrar numa briga barulhenta no meio da festa. Estávamos interpretando um casal de algumas casas ao lado que estava passando por dificuldades, eu acho. Não nos disseram por quê, apenas o que fazer. Ainda não sei por que ele queria que fizéssemos isso. Eu estava hesitante. Não era muito bom ator. Mas a Chelsea, ela se jogou no papel de corpo e alma. Algumas horas depois, estávamos sentados na calçada a um quarteirão de distância, e ela estava segurando um saco de cenouras congeladas contra minha bochecha inchada. E eu estava cuidando de um baseado, fazendo careta de como minhas roupas encharcadas de leite com chocolate grudavam na minha pele. Comparamos histórias dos nossos trabalhos mais estranhos, nossas experiências mais loucas, as piores coisas que já havíamos feito para ganhar uns trocados. Ambos concordávamos que qualquer coisa abaixo de um crime grave estava liberada, mas gravitávamos em direção a tarefas estranhas, mas legais e inofensivas. Ela tinha uma paixão por tudo isso que eu nunca tinha visto em ninguém que já conheci. Ela estava realmente fazendo isso pelas experiências, não pelo dinheiro. Era uma viciada em adrenalina. Me apaixonei por ela rapidamente, como levar uma pancada na cabeça com um objeto contundente. Foi agressivo e imediato. Alguns meses depois nos mudamos juntos, e o resto foi história. Caímos numa rotina doméstica agradável. Ela fazia café para mim de manhã e beijava minha testa quando eu entrava na cozinha. Revezávamos cozinhando o jantar e lavando a louça, e assistíamos horas de reality shows bestas no nosso sofá que era do tamanho certo para dois. Falávamos sobre o futuro. Falávamos sobre um cachorro e 2 filhos e um quintal. Tudo se encaixou perfeitamente. Os amigos dela gostavam de mim, e meus amigos gostavam dela, e nossas famílias eram iguais. Minha mãe ficou meio obsessiva demais em ter um neto, e tive que implorar para ela parar de perguntar sobre o ciclo da Chelsea. Mas nenhum deles sabia sobre nossa vida secreta, os trabalhos que fazíamos juntos quando todo mundo ia para casa. Era só para nós, e era emocionante, esse hobby secreto que compartilhávamos. A primeira ligação da OEM chegou numa sexta-feira tranquila. Chelsea estava no trabalho dela como barista, e eu estava em casa fazendo uma faxina antes de almoçar com meus pais, como um velho. Eu estava acostumado a receber ligações sem identificação, considerando todos os meus trabalhos extras, então não me importei com o número desconhecido na minha tela. O que foi diferente, porém, foi a mensagem automatizada que tocou assim que atendi a ligação. Esta ligação pode ser gravada para garantia de qualidade e propósitos de treinamento. Por favor, diga seu nome completo e sua data de nascimento. Franziu, senho, jogando o pano com que estava limpando o fogão na bancada da cozinha. Juliano Ramos, 14 de maio de 1999. Houve um silêncio, e então um bip. Então um homem falou, não automatizado desta vez. Olá, Sr. Ramos. Fui informado de que você pode estar procurando um trabalho. Quando Chelsea chegou em casa, eu estava esperando por ela no sofá. Ela veio por trás de mim, segurou meu rosto com as mãos e beijou o topo da minha cabeça. Oi, amor. Eu disse, tentando manter a empolgação fora da minha voz.
Como foi o trabalho? Exaustivo. Ela se jogou por cima das costas do sofá, amassando as almofadas, mas recebi uma mensagem de voz estranha. A instalação ficava no que parecia, por fora, um galpão abandonado. O homem que nos buscou num carro preto longo era muito quieto, respondendo nossas perguntas com respostas de uma palavra só e mantendo os olhos na estrada. Chelsea e eu ficávamos nos olhando e apertando as mãos um do outro durante todo o caminho até lá. Um homem nos cumprimentou na porta do carro, abrindo para nós com um sorriso. Era alto e magro e usava um terno impecável com o cabelo escuro penteado para trás, nem um fio fora do lugar. Senhor e senhora Ramos, presumo? Chelsea olhou para baixo com timidez. Fiquei surpreso, ela nunca era tímida, mas essa situação definitivamente parecia mais profissional do que estávamos acostumados. Não somos casados. Me desculpe. O homem bateu na testa com a palma da mão de forma bem-humorada. Me desculpe muito, senhorita Souza. Senhorita Souza, claro. Ele estendeu a mão para cumprimentar ela e depois a minha, ansioso. Meu nome é Malcolm Kessler. Podem me chamar apenas de Kessler. Gostariam de saber o que estão fazendo aqui? Deixamos Kessler nos guiar para dentro do prédio. Por dentro parecia muito menos deteriorado. Fomos recebidos com longos corredores brancos e profissionais agitados segurando cafés e pranchetas, vestindo jalecos brancos, combinando. Isso é tipo um hospital? Chelsea perguntou, olhando ao redor maravilhada. Peguei a mão dela novamente e ela a apertou. Não um hospital. Embora tenhamos profissionais médicos aqui, e certamente temos acesso a esse tipo de ferramenta. Ele nos ofereceu um sorriso malicioso. Entramos numa sala com uma mesa de metal e 4 cadeiras, e não muito mais. Uma mulher com o cabelo preso num coque apertado entrou, colocou uma pilha de papéis na mesa e saiu correndo. Kessler gesticulou para nos sentarmos. Isso? Ele disse devagar, olhando de mim para Chelsea e de volta. Isso é a OEM. Vocês sabem o que isso significa? Ele esperou nós balançarmos a cabeça antes de continuar. Esse é o escritório de métodos aprimorados. Pisquei para ele, as luzes fluorescentes brancas fazendo meus olhos arderem. O que isso significa? Fico feliz que pergunte. Kessler se recostou na cadeira, cruzando as mãos no colo. Essencialmente, aqui na OEM, testamos métodos de tortura. Vemos o que funciona, vemos o que não funciona, vemos o que precisamos mudar ou reduzir. Vocês sabem. Podia sentir Chelsea me olhando. Olhei de volta. Não conseguia ler direito a expressão dela, mas de alguma forma ainda podia entender a ideia geral. Isso é um projeto do governo? Ela perguntou, os olhos ainda fixos nos meus e as sobrancelhas franzidas. Kessler riu. Podem dizer que sim. Então, por que precisam de nós? Perguntei, mesmo achando que sabia a resposta, finalmente desviando o olhar da minha namorada e voltando para o homem à nossa frente. Kessler suspirou, se inclinando para a frente novamente, apoiando os cotovelos na mesa. Tinha um rosto bem afiado, mas conseguia parecer charmoso e acolhedor puramente pela expressão. Me perguntei se ele havia praticado isso. Vou ser franco com vocês, disse mais baixo que antes. Precisamos de voluntários, mas encontrar voluntários para algo assim é difícil. Por isso agora estamos procurando pessoas como vocês, pessoas interessadas em fazer trabalhos estranhos como este, e estamos oferecendo uma grande quantia de compensação. Pressionei os lábios, examinando o rosto dele em busca de qualquer sinal de engano ou exagero. Não encontrei nenhum. Olhei de volta para Chelsea, que estava olhando a pilha de papelada. Quanto de compensação? Perguntei finalmente quando ficou claro que ninguém mais ia falar isso. Esperava que Kessler risse. Ele não riu. Vocês estão querendo se casar? Senti a sala esquentar. Para falar a verdade, eu havia comprado o anel 1 mês atrás. Estava apenas esperando o momento certo. E um momento em que pudéssemos planejar adequadamente um casamento sem o estresse de ficar falidos por isso. Sim, quer dizer, eventualmente. Já viram quanto custam os locais para casamento hoje em dia? Kessler levantou as sobrancelhas com simpatia, se inclinando ainda mais perto de nós.
Sem falar numa lua de mel. Estão querendo ter filhos, formar uma família? Mandar essas crianças para a faculdade? Envelhecer e se aposentar? O homem realmente estendeu a mão. Realmente pegou minha mão numa das dele e a da Chelsea na outra. Senti como se o ar da sala estivesse sendo sugado. Vou ser honesto com vocês dois, não vou medir palavras. Está difícil lá fora agora. Eu poderia fazer com que vocês nunca mais se preocupassem com dinheiro. Ele nos deixou na sala para conversarmos sozinhos e eu podia jurar que ouvi a fechadura fazer barulho atrás dele. Mas, para ser justo, eu estava me sentindo bem nervoso naquele ponto. Chelsea e eu sentamos por um momento em silêncio. Isso é demais, ela murmurou, passando os dedos pelo cabelo. Esse lugar é louco. Estendi a mão para folhear a papelada, mordendo o lábio inferior. Vi palavras como acordo de confidencialidade, responsabilidade, cuidados médicos. Coloquei a papelada de volta e peguei a mão dela novamente. É muito dinheiro, ele parecia sério. Seríamos considerados, tipo, criminosos de guerra? Se participássemos disso? Ela riu, mas eu podia ver que estava ansiosa. Dei de ombros devagar. Ela esfregou o rosto com a mão livre, um hábito nervoso dela. Estendi a mão e coloquei alguns fios de cabelo atrás da orelha dela, sorrindo. Ela sorriu de volta, apreensiva. Havia algo que nenhum de nós estava dizendo. Algo que nenhum de nós queria apontar. Quão ruim era o trabalho para oferecer essa quantia de compensação. Ainda assim, havia uma agitação entre nós. Era isso que fazíamos. Nos inscrevíamos para coisas estranhas pelas experiências. Chelsea vivia para coisas assim. Acho que soube no segundo que chegamos lá que ela acabaria querendo fazer. Quando Kessler voltou, me levantei, empurrando minha cadeira para trás e limpando minhas mãos suadas na calça jeans. Que tipo de tortura estamos falando? O sorriso dele foi amplo. Posso mostrar para vocês agora se quiserem. Ele explicou enquanto nos levava de volta pelo corredor, nos guiando para uma sala diferente que era essencialmente exatamente igual à que acabáramos de estar, mas com mais câmeras montadas nas paredes e com cadeiras diferentes. Fiz uma careta quando vi as restrições de pulso e tornozelo presas à estrutura metálica estéril. Tudo o que fazemos aqui fica dentro dessas paredes, ele nos disse, gesticulando para nos sentarmos. Chelsea e eu nos entreolhamos, então obedecemos. Em termos de comunicação, mas também fisicamente. Não faremos nada para prejudicá-los permanentemente, e temos equipe médica no local para qualquer tratamento que possam precisar. Como se fosse planejado, um homem num dos jalecos entrou correndo na sala, empurrando um carrinho. Começou a amarrar nossos pulsos, deixando nossas pernas livres. Tudo é voluntário, Kessler continuou. Nada acontecerá com vocês sem seu consentimento explícito, embora possamos precisar omitir alguns detalhes para obter a leitura mais precisa de suas reações. Podem sair ou descontinuar seus contratos a qualquer momento. O homem do jaleco começou a colocar luvas médicas. Engoli seco. O que ele vai fazer? Kessler acenou para o homem que tirou uma seringa do carrinho, examinando a agulha cuidadosamente e depois pegando um pequeno frasco de vidro para tirar o líquido. Isso é apenas, vamos chamar de amostra. Isso é algo em que estivemos trabalhando há um tempo. Já foi testado muitas vezes com alta taxa de sucesso. Me perguntei o que era uma alta taxa de sucesso nesse contexto. Uma grande quantidade de dor? A quantidade certa de gritos? Normalmente, provavelmente ligaríamos vocês a vários sensores de ondas cerebrais. Mas vamos começar leve hoje. O médico, ele era médico, se aproximou de Chelsea, que se contorceu ansiosamente. Limpou o braço dela com um suave de álcool e começou a procurar uma veia boa. Observei ela, tentando parecer encorajador quando seus olhos encontraram os meus. Isso é uma espécie de eletrocução líquida, por assim dizer. Antes que qualquer um de nós pudesse responder a isso, o médico estava inserindo a agulha no braço da Chelsea e empurrando o êmbolo. Vi o corpo dela se contrair, os olhos ficando arregalados e vidrados. Ela ficou perfeitamente imóvel por um momento, exceto pela boca se abrindo e todo o rosto ficando flácido. E então começou a tremer e ter espasmos, os membros se contorcendo sem controle. Então gritou,
um som gorgolhante e horripilante, e fui atingido pelo pânico. Estava tão distraído que mal sentia a agulha deslizando no meu próprio braço. E então foi como se estivesse pegando fogo. Não voltamos àquele lugar por alguns meses. Kessler nos disse para ter calma, para pensar sobre isso, enquanto nos entregava uma pilha alta de notas de dinheiro. A sensação do dinheiro quase saltando do meu bolso quase compensava a dor. Ele havia dito a verdade. Não durou. Pareceu que os efeitos da injeção duraram 1 hora, mas fomos informados de que haviam sido apenas alguns minutos antes de passar. Esperava estar fraco saindo da instalação e me preparei para ficar envergonhado de lidar pior que minha namorada, mas a sensação passou rápido. Na verdade, quase me senti mais vivo. Fomos submetidos a uma breve entrevista onde um homem mais jovem rabiscou notas extensivas, e então estávamos livres para ir. A primeira coisa que Chelsea me disse quando saímos foi: "Que adrenalina!" Ainda assim, esperamos um tempo. Parecia um próximo passo no nosso hobby de trabalhos estranhos tornar isso regular, como algo meio depravado. Era distópico, era estranho e assustador. Mesmo que a sensação tivesse passado, eu podia vividamente lembrar o que a injeção havia feito comigo, como havia rasgado pelas minhas veias, como eu havia me perguntado se estava morrendo, e isso era suposto ser apenas uma amostra. Mas eventualmente, nenhum de nós conseguiu ficar longe. O dinheiro era bom, além de bom. No início, mantivemos segredo um do outro, como se estivéssemos fazendo algo ruim. Ela saía para o trabalho e eu dirigia para o galpão. Eles me injetavam, me faziam comer coisas que me deixavam doente, me jogavam para lá e para cá, até me batiam. E então eu dirigia para casa, ainda atordoado e dolorido. Chelsea começou a agir estranhamente, ficando acordada depois que eu ia dormir. Mas eu não podia exatamente questioná-la porque eu estava sendo estranho também. Nenhum de nós queria colocar pressão no outro, eu acho. E não acho que qualquer um de nós gostava da ideia do outro sendo torturado. Foi praticamente confirmado na minha mente que ambos estávamos fazendo a mesma coisa quando a peguei entrando pela porta da frente quase às 3 da manhã, esfregando a têmpora como se tivesse uma enxaqueca horrível. Estava sentado no sofá, lendo um livro, esperando por ela. Ela parou de repente, os olhos se arregalando. Não consegui evitar rir. "Está me traindo?" perguntei. Ela riu, se jogando ao meu lado no sofá. "Não exatamente." Puxei ela para mim e ela apoiou a cabeça no meu ombro. "Vamos apenas fazer juntos, ok? De agora em diante, vamos apenas juntos." Esperei por uma resposta, mas depois de 1 minuto, tudo que recebi foi um ronco. Fomos juntos no fim de semana seguinte. Kessler nos cumprimentou, dando tapinhas nas nossas costas alegremente. "Que bom ver vocês dois juntos novamente. O trabalho que ambos têm feito aqui é simplesmente fantástico." Chelsea e eu nos entreolhamos, e ela me deu um soquinho no braço. Sorri para ela. "Tenho algo diferente para vocês dois hoje, agora que estão aqui juntos, se estiverem afim." Meu sorriso desapareceu um pouco, se transformando em leve preocupação. Lambi os lábios. "Diferente como?" Ele me dispensou com a mão, nos guiando para uma das salas. As mesmas cadeiras nos receberam, com suas algemas e restrições. Um médico já estava lá dentro, brincando com algum tipo de tira. Parecia meio que uma tiara. "Gostaríamos de tentar algo mais psicológico do que vocês estão acostumados." Parei no meio do caminho. Kessler e Chelsea se viraram para me encarar, as sobrancelhas se levantando em sincronia. Tortura psicológica? Estava tendo imagens vívidas na cabeça. Todos os filmes de horror psicológico que já tinha visto voltando para mim. Dor física era uma coisa, mas sanidade era delicada, algo com que não se deveria brincar. Kessler se aproximou de mim, colocando as mãos em cada um dos meus ombros, e me ofereceu um sorriso tranquilizador. "Pense nisso, Sr. Ramos," ele disse, a voz gentil. "Será um teste breve, durará apenas cerca de 30 segundos. Como disse, nada sairá desta instalação, e temos profissionais para avaliar seu estado mental diretamente depois. 30 segundos por dinheiro suficiente para comprar um carro usado." Mordi os lábios preocupado. O medo que tivera no passado voltando. Se não era perigoso, por que valia tanto?
Valia mais do que havíamos sido pagos por qualquer coisa antes. Vamos lá, Ju. Chelsea sorriu para mim de trás dele. Ela não parecia com medo, e isso me acalmou um pouco. Vamos fazer juntos. Acenei relutantemente. Quase no momento que meu queixo se levantou para fazer isso, o médico estava colocando a tiara, 2 placas, de metal se enterrando na minha testa. Senti meus músculos ficarem tensos. Nos sentamos, e Chelsea estendeu a mão para pegar a minha. Eles não nos amarraram desta vez, no que eu mal pensei até ser tarde demais. O médico colocou a tiara da Chelsea também, e ela fez uma careta para mim, o que me fez segurar uma risada. Prontos? Kessler perguntou. Então acenou para o médico, que apertou algo no que parecia um teclado, e Chelsea começou a gritar. No segundo que ele tocou a coisa, ela estava gritando. Não era como qualquer grito que eu já tinha ouvido antes. Não como aquele da primeira vez que estivemos aqui, e não em qualquer filme de terror. Certamente nunca na vida real. Parecia que meus tímpanos estavam explodindo, e só ficava mais alto e mais agudo. Era desesperado. Era além de tortura, além de dor, além de qualquer coisa que um humano poderia possivelmente suportar. Imaginei o inferno. Imaginei que almas sendo arrastadas para a danação poderiam soar algo como aquele grito. Eu nem era religioso. Ela apertou minha mão e senti meus ossos estalando. Chelsea! Chelsea! Saltei da minha cadeira tentando balançá-la, tentando ignorar a dor excruciante. Ela não soltava minha mão. Não conseguia. Os olhos estavam bem abertos e mortos, olhando diretamente para mim, mas não vendo nada. Ainda assim, lágrimas escorriam deles. Mais lágrimas do que eu já tinha visto alguém chorar. Me virei rapidamente. O médico estava digitando urgentemente no computador. E Kessler estava encarando, as mãos para fora e os olhos se movendo rapidamente para frente e para trás como se estivesse em choque. Meu Deus, façam alguma coisa! Gritei. Merda, façam alguma coisa! Chelsea estava ofegante agora. Um som áspero que ricocheteava na minha cabeça. Parecia que não conseguia ouvir nada além daquele ofegar horrível e molhado. Apenas ar morto e sua garganta lutando por respiração, baba escorrendo da boca e descendo pelo queixo. Finalmente arranquei a tiara dela. Instantaneamente ela ficou mole, soltando minha mão. A sala ficou em silêncio por um momento. Então Kessler murmurou algo para o outro homem, e o médico saiu correndo pela porta. Chelsea, Chelsea, amor, você está bem? Ajoelhei na frente dela, esfregando o joelho dela. Ela não olhava para mim, não se mexia. Por um segundo me perguntei se ela estava morta. Por favor, me responda. Bem quando estava prestes a checar o pulso dela, a cabeça virou. Ela não estava mais gritando, mas os olhos estavam tão mortos quanto estavam antes quando encontraram os meus. Nem pareciam mais os olhos dela. Abriu a boca e dela saiu um som sussurrante horrível, como se tivesse esquecido como usar a língua. Me inclinei mais perto, tentando sorrir fracamente para ela. O que é, amor? Por favor, ela ofegou. Não mais. Me senti quente. Me senti como se tivesse uma febre horrível. Estendi a mão, toquei o rosto molhado dela. Acabou, amor. Não mais. Acabou. Ela me encarou, se é que se pode chamar assim. Ela não estava mais no corpo dela. Isso era outra coisa. Ela tremeu. Apenas me mate. Me virei para olhar para Kessler. Ele parecia tão chocado quanto eu, ajustando a gravata ansiosamente. Por um longo momento nos entreolhamos, e soube o que ele estava pensando. Algo tinha dado terrivelmente, inacreditavelmente errado ali. E ele não sabia como consertar. As próximas horas foram um borrão horrível. Lembro de médicos correndo por aí, levando Chelsea da sala numa maca, apesar dos meus pedidos para saber para onde estavam indo, para me deixar ir com eles. Sentei sozinho na sala fria e estéril, o grito dela ecoando na minha cabeça. Chorei. Implorei para as câmeras nos cantos da sala. Bati minha cabeça contra a mesa. Alguém entrou e enfaixou minha mão quebrada, mas ninguém me disse nada. Pareceram dias que estive lá dentro. Honestamente, poderiam ter sido. Quando a porta finalmente se abriu novamente e Kessler passou por ela, nem consegui me sentir aliviado. Apenas me senti quebrado. Onde ela está? Falei com a voz rouca,
levantando a cabeça. Ela está bem? Ele não disse nada, apenas sentou na minha frente. Estava de volta ao profissional, a expressão horrorizada que eu tinha visto pela última vez nele completamente apagada, embora eu pudesse jurar que o rosto dele estava um pouco pálido. Tirou um envelope do bolso e colocou na mesa de metal entre nós. A senhorita Souza está bem ali fora. Ela está ilesa e se sentindo bem. Soltei um soluço. Não consegui evitar. Escondi o rosto nas mãos. Kessler pigarreou e continuou. Vocês devem pegar este envelope. Dentro há um cheque de 700 mil reais. Um dos nossos motoristas vai levá-los ao pronto-socorro, onde você terá sua mão devidamente tratada. Quaisquer outras contas médicas serão completamente cobertas por nós. Vocês devem fazer isso e então ir para casa e nunca mais voltar aqui, entendem? Olhei para ele e acenei. Estava com raiva. Queria gritar, exigir respostas, ameaçar processar, mas estava cansado demais para qualquer coisa disso. Só queria ver Chelsea, só queria ir para casa. Kessler acenou, a boca pressionada numa linha fina. Nós da OM estamos terrivelmente envergonhados com o que aconteceu hoje. Por favor, aceitem nossas mais profundas condolências. Algo sobre isso me irritou. Fez minha pele arrepiar, mas minha mente estava entorpecida. Apenas acenei novamente, pegando o envelope e enfiando no bolso. Chelsea estava bem ali fora, como ele havia dito, e sorriu quando me viu. A peguei nos braços e apertei, respirando o cheiro do cabelo dela, beijando o lado do pescoço. Graças a Deus você está bem. Ei, não chore. Ela se afastou, beijando minha bochecha e limpando minhas lágrimas. Estou mais que bem, amor. Que adrenalina. Uma risada explodiu de mim como uma tosse incontrolável. Você é uma psicopata. Você gosta. Como prometido, fomos levados ao hospital, onde coloquei gesso. Minha mão estava quebrada em 3 lugares diferentes. Enquanto Chelsea sentou comigo enquanto eles examinavam, um sentimento horrível e ansioso se aproximou de mim. Quando olhei para ela, tudo que fez foi sorrir. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei encarando o teto, pontos brancos flutuando pela minha visão. Minha mão latejando fracamente no meu peito. As costas da Chelsea pressionadas contra o lado do meu braço era a única coisa que me fazia sentir mais calmo. Me virei para olhar a parte de trás da cabeça dela, mordendo o lábio. O quarto parecia quieto demais, escuro demais depois de passar tanto tempo naquela sala estéril e brilhante. Estava inquieto. Chelsea, sussurrei. Você está acordada? Ela não disse nada. Não estava roncando, mas jurava que podia ouvir o coração dela batendo. Suspirei. O que você sentiu quando estava acontecendo? Eu sabia que ela não responderia, mas perguntei mesmo assim. Eu precisava conversar, mesmo que fosse apenas comigo mesmo. Senti ela se mexer um pouco, suas costas se movendo com cada respiração. Seu coração começou a acelerar. Foi só então que comecei a me perguntar por que eu conseguia ouvi-lo, e tão alto. Sentei-me um pouco, apoiando-me nos cotovelos. Acariciei seus cabelos. Ei, querida, você está bem? Nenhuma resposta. De repente tive aquela sensação. Tive aquela sensação que as crianças têm à noite, quando ficam convencidas de que há alguém no armário ou do lado de fora da porta do quarto, alguém que elas não conhecem. O pânico tomou conta de mim, irracional ou não, eu tinha que ver o rosto dela. Tinha que ter certeza de que ela estava viva e que era ela mesma e que era real. Estendi a mão e peguei seu braço, virando-a para mim. Os olhos de Chelsea estavam bem abertos, vermelhos de sangue, e meu coração saltou na garganta quando percebi que não era o batimento cardíaco dela que eu estava ouvindo. Era ela ofegando por ar, sua garganta fechando e abrindo rapidamente de novo, engolindo e arqueando secamente no escuro como um animal prestes a vomitar. Balancei-a para acordá-la, sentando-me ereto na cama. Ela ofegou, piscando para mim quase sonolentos, esfregando os olhos. Julian, sua voz estava rouca, cansada e seca, mas de resto normal. Acendi a luminária da cabeceira, respirando pesado. Amor, o que há de errado? Balancei a cabeça. Não conseguia olhar para ela, não conseguia respirar. Senti ela me abraçar,
me acalmando gentilmente e acariciando meus cabelos. Você estava... Shhh, está tudo bem. Está tudo bem agora, Jules. Eu estou bem. Só um pesadelo. Mas não foi um sonho. Eu sabia que não foi. Depois disso, minha namorada ficou diferente. Ela não era mais ela mesma. Tentei voltar ao normal. Ela certamente tentou. Foi trabalhar como antes, viu suas amigas, assistiu televisão comigo no nosso sofá. Mas não parecia que ela estava realmente lá. Ela não dormia quase nada. E quando dormia, era estranho e inquieto. Mais de uma vez a peguei dormindo com os olhos bem abertos, exatamente como naquela primeira noite. Uma vez perguntei a ela como tinham sido seus sonhos recentemente, e ela hesitou antes de me dizer. Sabe como quando a carne está fresca e os músculos ainda estão vivos, então eles se mexem e se contorcem mesmo que o animal esteja morto? Ela sorriu e bagunçou meus cabelos. É assim que a parte de trás das minhas pálpebras se parece. A pior parte era como ela fingia ser normal. Como ela me dizia que se sentia bem, como me beijava como sempre e como tentava brincar, mas nunca saía bem certo. Cheguei ao meu limite uma noite um mês depois, quando cheguei em casa depois de tomar um drink com alguns amigos. A casa estava completamente escura, completamente silenciosa, completamente parada. No segundo em que abri a porta, eu senti o terror inexplicável, como se houvesse um homem no armário. Não parecia certo lá dentro. Nada parecia estar no lugar certo, mesmo que eu soubesse que devia estar. Tudo simplesmente parecia errado. Chelsea? Chamei baixinho, tirando meu casaco, molhado da chuva. Você está acordada, querida? Nenhuma resposta. Fui subir as escadas quando a vi. Ela estava no nosso corredor. Sua cabeça estava meio aparecendo na esquina. Apenas seus olhos visíveis na escuridão, bem abertos. Me encarando, mas sem me ver. Ela começou a gritar. E foi ainda pior não conseguir ver sua boca. Ela gritava em rajadas curtas, como um cachorro ofegante. Os sons de cortar o coração saindo dela aos solavancos. Luta ou fuga entrou em ação. Virei-me e caminhei direto de volta para fora da porta, fechando-a atrás de mim. Caminhei até estar do outro lado da rua antes de olhar de volta para a casa. Ela estava na janela do nosso quarto, as luzes acesas, iluminando sua silhueta. Assisti ela se preparar e bater a cabeça no vidro uma vez, depois de novo, algo escuro e líquido escorrendo até a moldura. Os paramédicos tiveram que amarrá-la para impedi-la de se debater ou de se machucar. Assisti enquanto a levavam embora, implorando para que a matassem. Tentei ligar para a OM, mas tudo que consegui foi uma mensagem dizendo que o número havia sido desconectado. Dirigi de volta lá enquanto ela ainda estava no hospital, mas não havia nada além de um depósito vazio. Quando fui buscá-la, ela estava completamente normal de novo, a única prova do episódio sendo os pontos na testa. Foi naquele dia, o dia em que fui buscá-la, quando me senti completamente destruído e desamparado, que comecei a ouvir a voz dela. Querido. Olhei para minha namorada, ou no que minha namorada havia se tornado. Ela estava olhando pela janela, sorrindo pacificamente. O que foi isso? Ela olhou para mim, seu sorriso se alargando. Nada, Julian. Eu não disse nada. Voltei-me para a estrada, convencido de que estava apenas enlouquecendo. Tinha que estar. Faria sentido. Mas então ouvi de novo. Julian, abra seus olhos, querido. Está tudo bem. Jesus Cristo, Kessler. Você poderia tirar aquela coisa dele? Acho que ele já teve o suficiente. Já faz semanas desde então. Estamos em casa, estamos seguros. Ou pelo menos é isso que Chelsea diz. Estou tentando acreditar nela. Sei que estava na minha cabeça. Sei que foi apenas o que quer que aquele dispositivo tenha feito comigo. Mas pareceu tão real quando estava acontecendo. Estou apavorado de que um dia vou acordar de novo naquele quarto, e não acho que se isso acontecesse eu me recuperaria tão rapidamente.